Hoje eu quero convidar vocês para nós fazermos essa sapateira aqui. Eu estou usando aqui tábuas de guarda-roupa velho. É um guarda-roupa que um vizinho tinha jogado fora e eu quis reaproveitar. Enquanto eu mostro aqui para vocês, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de sapateiras com repartições que, para não tirar um calçado e cair todos os outros, eu preferi então cortar esse guarda-roupa, usar só uma portinha, né? Como ele tinha já as partilheiras certas, então ficou mais fácil para mim, eu só coloquei mais algumas, então eu cortava do tamanho que precisava e ia achando ali os lugares. Teve um desses repartimentos que eu deixei bem alto, né, tipo uns 40 centímetros, e os outros eu fazia a distância de um palmo, mais ou menos, que era só para pôr um sapato ou uma sapatilha, né? E depois de pronto, gente, eu vou mostrar para vocês como que fica para a gente conseguir organizar bem as coisas, fica muito bom, né? Então eu usava as portas e eu usei as duas laterais de uma das repartições dele, né? Então ficou já montado, aí era só eu cortar essa parte de baixo e a parte de cima. Só que tive que desmontar tudo, gente, não teve jeito, não dava para fazer sem eu desmontar. Então eu desmontei esse fundo e o teto, né? E isso, gente, fez com que eu conseguisse cortar essas peças. Eu tirei o áudio, gente, do vídeo aqui original só para não ficar muita chiação, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas eu ia vendo certinho quais peças eu tinha que cortar, aonde eu queria pôr alguma partilheira, né, para ficar útil para mim. Quando a gente começa a fazer esses projetos, pessoal, você tem uma ideia, né, do que vai dar certo, do que você vai conseguir fazer, e quando você coloca a mão na massa, aí você percebe que não é desse jeito, você vai ter que desmontar. Então eu tive que tirar, gente, essa lateral aqui, porque precisava, não dava certo se eu não tirasse, então eu tirei para conseguir pôr as outras, né, partilheiras, porque eu queria fazer com mais partilheiras, então eu tive que tirar e depois eu fui colocando novamente a outra lateral. Sempre cuidando, pessoal, para deixar certo o lado de cima e o lado de baixo, tá? E esse vídeo, pessoal, não é um passo a passo de como fazer uma sapateira, não, tá? Isso aqui é só uma demonstração do que eu fiz. Então eu achei mais fácil tirar a lateral, porque daí eu ia conseguir fazer isso aqui, ó, que é colocar no outro lado, daí tipo, depois eu fiz um sanduíche, né? Aí coloquei a parte que vinha com as outras repartição e aí comecei só parafusar as que não estavam parafusadas, né? Ficou muito bom, eu até achei que deu menos trabalho do que eu tinha imaginado. Na verdade, o que me complicou um pouco
foi até eu descobrir o que dava para fazer e o que não dava para fazer. E eu perdia as ferramentas que eu estava trabalhando, então isso me atrasou um pouco. Porque sempre some, gente, eu não sei o que acontece. Eu também cuidei muito, pessoal, para deixar aquela beiradinha ali branca para frente, tá? Nunca deixei assim pro fundo. Então eu precisava ver certeza qual dos dois lados era o lado da frente para mim ir colocando as partilheiras e depois quando eu virasse tá tudo pro lado da frente, tá, gente? Então eu não sei se eu vou conseguir montar com vocês tudo isso, porque o meu celular tá enguiçando, não tá querendo gravar, fica dando memória cheia, então para mim tá bem difícil de gravar, mas eu vou tentar mostrar para vocês o tanto que eu puder, tá, gente? Que depois eu tenho que editar esse vídeo, então eu vou ter que ter espaço nesse celular, então é complicado, viu, gente? Não é fácil, não. E eu faço isso por amor, eu não ganho nada de ninguém. Então é amor mesmo. Eu gosto de ter as minhas coisas, eu gosto de organizar e deixar certinho, facilitar a vida de quem mora comigo, né? É por isso que eu crio essas coisas. Você deve estar se perguntando o que eu preciso para fazer isso. Primeiro você precisa de força, de vontade, de um guarda-roupa. Gente, não precisa seguir exatamente igual a que eu tô fazendo, faça do teu jeito, vai dar certo. Só tem as ferramentas que precisa, né? Aqui está pronta, gente, ó, eu fiz num canto aqui, ó, para um espaço vazio na cantoneira aqui do guarda-roupa. E ficou bem legal aqui os calçados, eu gosto de botar um atrás do outro, para ficar fácil aqui da pessoa ver que tem quais os pares de calçado que tem aqui, né? E assim ficou, olha, fechadinho, ficou bem legal, gostei muito do resultado final. Fica bem discreto aqui no cantinho do quarto. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para estar recebendo as notificações. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você ver outros trabalhos meus e conhecer mais das minhas atividades.